Tá todo mundo dormindo essa hora. Não tem ninguém aqui. Hello. Pensei que não teria ninguém. Adoro fazer lives quando não tem ninguém. Tá todo mundo dormindo. Andréa Moura respondeu que teria coragem, né, de levar uma bocha. Que maravilha, isso é muito bom, Andréa, porque significa que você está aberta a aprendizagens, né? Não tem medo de encarar. Eu vou esperar um pouquinho. O tema desse encontro hoje, estão me ouvindo bem aí? Não vou falar muito alto porque já é noite. Eu não quero acordar os vizinhos, né? Então o tema do nosso encontro hoje aqui é julgar. Julgar versus analisar. Porque eu resolvi falar sobre isso porque as pessoas estão hoje em dia procurando encontrar os defeitos do outro para justificar as próprias condutas. E quando a gente encontra o defeito do outro e aí julga que esse defeito é esse, aquele outro ou aquele outro, e ainda julgamos que o defeito desta pessoa que fez algo de ruim para mim, ou que falou alguma coisa, que me traiu, ou que me enganou, que etc e tal. Aí eu faço um julgamento e aí eu emito um conceito, e se no conceito essa pessoa está inferior a mim, eu me sinto justificada. Então, hoje em dia é muito difícil até mesmo de trabalhar no set terapêutico com as pessoas, puxando aí a frase, né? Você aceitaria levar uma bocha minha na sua cara? Porque as pessoas, elas querem passar uma imagem de perfeitas até mesmo no momento de uma terapia. E isso é muito grave. Por quê? Porque essa pessoa está com medo do julgamento. E está com medo do julgamento por quê? Porque provavelmente essa pessoa também tem um hábito de julgar muito grande. Toda pessoa que não é madura o suficiente, toda pessoa que não tem um conhecimento da natureza humana e que não entende que o ser humano é falho, vai ter uma tendência rápida a julgamentos, certo? Eu já recebi diversas críticas. Naturalmente, quem se expõe, quem fala alguma coisa vai receber críticas, correto? Lá no canal, então, diversas vezes. E eu sempre gosto de ouvir as pessoas e também de colocar a opinião das pessoas que divergem e também colocar até a opinião das pessoas que concordam, porque muitas vezes elas concordam de uma maneira que não me agrada, porque, na minha opinião, não estão entendendo a coisa como deveria ser entendido. E vou explicar melhor para vocês. No canal, eu faço a abordagem de temas que se relacionam a pessoas com comportamentos tóxicos, a relacionamentos tóxicos, a pessoas que apresentam transtornos da personalidade do grupo Cluster B, esse grupo dramático que causa drama, os narcisistas, né, que estão muito em voga. E muitas vezes as pessoas acabam julgam o conteúdo, julgam as pessoas que comentam, julgam as pessoas que passaram por isso. Outro dia foi incrível, porque eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu coloquei, alguém comentou assim: nossa, como uma mulher assim como você, né? Comentou da minha aparência física, como que eu acho assim. Eu não sou. Isso, a matéria vai embora, tá, gente? O que fica é o que é a pessoa. Como uma mulher como você passa por isso, eu tenho pena de ti. Por que aconteceu isso contigo? Então,
essa pessoa, ao escrever um comentário como esse, ela está se colocando numa posição superior e está dizendo que tem pena de mim, mas eu não fico chateada, eu só fico pensando assim, é uma cegueira, né, nesse comentário com relação a todas as outras pessoas que já passaram por esse tipo de situação e que não são vistas e ainda por cima que são julgadas dignas de pena. Isso é muito complicado, porque quando a gente é penalizado, quando a gente é julgado digno de pena, na minha opinião, a gente se torna vítima do próprio destino, uma pessoa sem ação, uma pessoa sem autorresponsabilidade, uma pessoa que não tem um destino mutável, né? Porque aquilo aconteceu com ela, então ela virou o quê? Um pobre coitado, uma pobre coitada, e não tem o que mais importa dessa situação, que é a lição, que a pessoa precisa aprender com o que ela passou, com o sofrimento que ela passou. Então eu não vejo nenhum problema nas pessoas se relacionarem, errarem, escolherem os pares errados, terem experiências ruins e aprenderem com elas e não serem colocadas como pessoas coitadas ou pessoas burras ou pessoas idiotas ou pessoas que não sabem reconhecer alguém que não presta, certo? Então, aí vem o termo que eu usei para vocês, o julgamento. Então, já somos julgados aí por vivenciar este tipo de relação, mas eu quero agora colocar em contrapartida outra palavra, analisar. Analisar é diferente de julgar. Porque quando eu julgo, eu vou emitir um conceito sobre alguém. E muitas pessoas entendem que eu, Tatiane, podem entender isso, né? Muitas pessoas entendem ou podem entender que eu estou julgando uma pessoa, julgando uma conduta, né? E o dia que eu estiver fazendo isso, podem me corrigir. Por quê? Porque eu tenho uma conduta interna, eu tento praticar a justiça. Então, se eu estiver praticando o ato de julgar alguém, eu quero que me corrija, porque eu não tenho esse direito, eu não tenho conhecimento de todos os lados da verdade. Então, portanto, eu sempre coloco para todas as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que fazem mentoria comigo, para as pessoas que me acessam e para as pessoas que me assistem, eu não faço julgamentos. Vira e mexe, eu coloco comentários, por exemplo, aqui no Instagram, a respeito de personalidades que são figuras públicas. E muitas vezes as pessoas podem também ficar imaginando que a Tatiane julga. E às vezes elas teriam até vontade de fazer uma mentoria comigo, de ter um contato comigo, mas não tem, porque tem medo. Porque tem medo que eu as vá julgar. Então, eu estou falando para vocês aqui que eu não julgo ninguém. Agora, uma coisa que eu faço, sim, é analisar. Então, se algum dia você pensou como seria ter uma conversa comigo e você, por um momento, teve medo que eu te julgasse, você não tem medo que eu te julgue. Você está me julgando e me conceituando pela tua própria régua. Então, eu gostaria que você pensasse, se você tem medo de ser julgado, é porque você julga. Vocês estão entendendo? Se você tem medo de ser julgado, é porque você julga. Isso nada mais é do que uma projeção. Eu não nego que antes, quando eu não tinha experiência, quando eu era imatura, quando eu também tinha comportamentos tóxicos, ou vocês acham que eu nasci uma pessoa que sabe tudo? Não sei nada, gente, não sei pouco. Mas hoje eu já sou uma pessoa
bem melhor de conviver, uma pessoa muito mais confortável, uma pessoa que machuca muito menos o outro e, portanto, também não aceita ser machucada de maneira gratuita, sabe se proteger. O que fez eu melhorar foi analisar. Primeiro, a mim, entender os meus motivos, porque participo disso ou daquilo, porque penso assim, porque me comporto assim, enfim. E depois analisar aqueles que fariam parte do meu círculo VIP. E eu estou aqui dividindo com vocês, com muito carinho, algumas técnicas que eu apresento às pessoas que eu trabalho. É que na vida da gente, e a vida da gente é um lugar valioso. Para isso, a gente tem que ter, para um lugar valioso, nós precisamos de limites, nós precisamos proteger esse lugar valioso. E nem todo mundo pode entrar nesse lugar valioso. Então a gente cresce sem saber dar valor à própria vida, valorizando muitas vezes a vida do outro, não valorizando a nossa. Então, como eu falei para vocês, à medida que eu me analiso, que eu me percebo, que eu entendo como eu funciono, aonde eu estou errando, quando eu estou disposta a ouvir críticas, quando eu estou disposta a considerar a opinião do outro a meu respeito, e quando eu estou agora trazendo para a consciência, tentando mudar um comportamento até que ele se automatize na minha vida e eu aí mude o meu comportamento para ter melhores relações. Quando eu faço tudo isso e eu ajusto os ponteiros, eu posso deixar qualquer pessoa se aproximar do meu círculo VIP. O que seria o meu círculo VIP? As pessoas que eu posso compartilhar minhas alegrias e as pessoas que eu posso compartilhar as tristezas. As pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. As pessoas que quando eu faço alguma coisa errada, elas têm a habilidade de indicar, olha isso, aquele outro. As pessoas que mais do que tudo fazem ao invés de falar. E no círculo VIP, a entrada no círculo VIP, ela não é vitalícia. Eu estou sempre renovando, analisando e percebendo. Existem pessoas que não estavam no círculo VIP, podem entrar, tem umas que estavam, podem sair. Então, existe um movimento, a coisa não é estática. O negócio não é para sempre. Porque tome muito cuidado do para sempre. Porque o para sempre implica que você vai aceitar comportamentos de alguém para sempre, mesmo que essa pessoa te machuque, mesmo que essa pessoa tenha comportamentos desleais, mesmo que essa pessoa insista em te provocar. Então, quando a gente aprende a lidar com as emoções, a gente aprende a ter um pouco mais de controle sobre o nosso emocional. Entendam que nunca teremos o total controle, mas a gente consegue ter algum controle sobre o nosso emocional. E a gente passa a perceber, porque o nosso controle emocional é algo conquistado com muita análise, com muita observação, com muita conversa. Conversa com quem é capaz de ouvir você, correto? E aí você vê que você conquistou algo muito importante que te traz benefícios para a tua vida e que você não quer perder. Você não quer perder a tua estabilidade emocional, as tuas boas decisões, o teu estado equilibrado. E aí você passa a reconhecer aquelas pessoas que tinham comportamentos que
que te atingiam de maneira emocional e que faziam você sair do eixo, certo? Mas para isso, você vai ter que ter um encontro. Um encontro com quem? Um encontro com si mesmo. Existem pessoas muito sábias, são pouquíssimas na Terra, que se abdicam das suas próprias vidas para refletir. Mas a maioria das pessoas, e eu me incluo dentro desta maioria, encontram a si mesmo quando passam por um momento de grande sofrimento, de grandes revelações, de grandes decepções, muitas vezes, de grandes perdas, onde o sofrimento é tamanho que te exige uma mudança de atitude, que te exige sair da zona de conforto, que te exige aprender a aceitar, aprender a largar aquilo que você não pode controlar. E aí, quando a gente aprende a aceitar e largar aquilo que a gente não pode controlar, e a gente aprende a trabalhar o nosso emocional, a controlar o nosso estado emocional, porque é a única coisa que eu posso fazer com alguma habilidade e eficiência, e abandonamos o ato de querer controlar os outros, certo? Mas para isso, como eu já falei para vocês, vocês precisam se tornar pessoas que são capazes de analisar e não de julgar. Entendam que a análise, o comentário proveniente da análise pode trazer mudanças positivas, mesmo que o comentário não seja tão agradável de se ouvir. Já o julgamento, ele sempre vem com um conceito fechado e como uma condenação. Então, meus queridos, muitas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos se julgam-se idiotas, julgam-se burras, julgam-se um monte de coisa por ter acreditado em uma pessoa, bababá. Então, é muito perigoso. Eu quero alertar você que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, que se você tem essa conduta contigo mesmo, você deveria procurar ajuda, porque você tem um sádico na sua mente que te julga, e que se esse sádico te julga, é bem provável que você também vai projetar isso nos outros, e é bem provável que você também haja dessa maneira, de uma maneira julgadora e de uma maneira muitas vezes sádica. Mas para isso você tem que ter coragem de se enxergar não perfeito. Você tem que ter coragem Você tem que ter a coragem de ousar pensar que talvez você faça coisas muito feias e que você deveria mudar. Ao trocar a voz desse julgador sádico por uma voz amorosa de um pai ou de uma mãe que analisa circunstâncias e verifica qual a melhor saída a se tomar de maneira a considerar o bem-estar próprio e dos outros, é muito diferente de julgar. Mas, inicialmente, quando a gente se depara vindo da guerra, saindo do relacionamento abusivo, colocar um rótulo não faz mal nenhum, porque esse rótulo ele vai te trazer para um lugar de primeiros socorros, certo? O problema é se apegar a esse rótulo, porque quando você se apega a esse rótulo, você, como eu falei para vocês, fica vítima, fica num estado de vítima. Teu status agora é esse, né? E quanto àquilo que passou, você não pode mais fazer nada e você fica aí preso no passado. Então, a maior parte das pessoas que conseguem florescer, sobreviver e florescer
ir além. Elas vêm pelo rótulo, elas vão passar por um momento de julgadoras e depois elas vão se analisando e vão trocando essa voz. E quando elas vão trocando essa voz, elas vão entendendo as dinâmicas, entendendo o papel delas nessa história, entendendo o papel do outro na história, e vão se perdoando e vão perdoando a pessoa, né, que teve esse relacionamento com ela, e elas conseguem sair. E essa saída sempre é uma saída sem volta, porque foi resolvido, foi finalizado, não ficou arestas. Não precisa ter uma conversa para encerrar. Aonde é que você precisa encerrar é com você mesmo, tá? E aí eu digo para vocês imaginem só, vocês acham mesmo que vocês vão encerrar marcando um próximo encontro amanhã? Vocês acham que vocês vão encerrar trabalhando muito mais? Vocês acham mesmo que vocês vão encerrar fazendo uma viagem pelo mundo? Qualquer assunto? Não. Porque é como eu digo para muitas pessoas que me procuram e que perdem muito nas relações. Elas evitam estar frente a frente com o desconforto, evitam estar frente a frente com o sofrimento, ou com alguma coisa que, entre aspas, tire a falsa paz que ela acabou de estabelecer. Então, se você evita isso, entenda o seguinte: você está tendo um comportamento infantil, é como se eu fecho os olhos e faço de conta que os problemas sumiram. Mas os problemas não sumiram. Os problemas continuam ali. Então, as pessoas que evitam os problemas, elas fazem exatamente isso. Elas fecham os olhos e acreditam, com a força do pensamento, que tudo vai dar certo. Às vezes dá, mas a maioria das vezes não dá. A maioria das vezes elas perdem. E aí, mais uma vez, se sentirão injustiçadas por Deus, por Alá, pelo universo. Por quem será? Por qualquer um. Porque são vítimas da própria negligência. Então, se você tem um comportamento a evitar o teu conflito, a evitar resolver os seus problemas, a evitar sair da sua zona de desconforto, é óbvio que você vai perder. E o encontro de pessoas evitativas com pessoas abusadoras é muito grande. Abusadores emocionais, no caso, não estou falando de narcisista, tá? Porque nós podemos ter manipuladores, nós podemos ter abusadores. Nós podemos ter abusadores e manipuladores juntos, emocionais. E nós podemos ter pessoas ainda com transtornos, né? Então, pessoas que evitam o conflito para defender o que é justo, muitas vezes pagam um pato, mantendo-se na zona de conforto e cedendo para o outro, e reforçando então a dinâmica. E no final se vendo como vítimas do outro, mas é que ela não colocou limite, ela evitou, e o outro fez o quê? Fogo no parquinho, você permitiu, e agora você está dizendo que você é uma vítima. Não é um julgamento, é simplesmente uma análise, como eu falei para vocês. Lá no canal, eu analiso. E eu posso dizer para vocês, eu abro os olhos de manhã, agradeço, respiro, graças, né? Mais um dia de vida. E imediatamente, gente, eu já passo a analisar. Eu já passo a analisar como as coisas estão, como estão as pessoas, como eu estou. Por que isso? Porque ao analisar, eu consigo entender primeiro os meus sentimentos. Porque se eu percebo que eu acordei não muito bem, se eu acordei mal-humorada, se eu acordei cansada, se eu acordei com fome, se eu acordei animada,
Aí coloque a palavra que você quer. O meu comportamento já vai influenciar nas interações. E eu preciso saber como eu estou. Porque eu não me dou mais o direito de estar com as pessoas na minha frente sem saber qual é o meu real estado emocional. Porque quando eu sei o meu real estado emocional, por exemplo, estou chateada, eu sei que eu estou chateada por um evento que aconteceu anteriormente. Posso estar aqui com vocês e estou chateada, mas eu não estou chateada com você. Estou chateada com o evento que aconteceu lá. E eu posso naturalmente dizer, estou chateada com o evento que aconteceu lá, consigo verbalizar, consigo sentir os meus sentimentos, você consegue ver que eu estou chateada e você também consegue ver que eu não estou chateada com você. Porque eu consigo trazer para a consciência e consigo lidar com isso. Mas à medida que eu sou uma pessoa imatura e é uma pessoa que não me conhece, não se conhece, uma pessoa que não consegue lidar com as emoções, vamos supor que eu estivesse chateada por algum evento que eu nem sei qual é e nem sabia que estava chateada. E na live aqui me fazem uma pergunta e eu acabo reagindo emocionalmente. E aí eu trago o quê? Eu trago um problema, a pessoa captou a minha fragilidade, eu reajo emocionalmente e acabo entendendo que essa pessoa é a má. A pessoa que fez uma pergunta como essas é a má. E eu acabo dando uma resposta torta. Entendo que tudo isso aconteceu porque eu não estava ciente das minhas emoções e aí então me misturei com os outros e deu confusão. Portanto, a primeira dica de hoje é, ao se analisar e entender como você funciona, como você está emocionalmente, você vai conseguir lidar com o outro melhor. Se vocês soubessem que até mesmo a temperatura, um dia de sol ou um dia de chuva, pode influenciar na forma com que você toma decisões positivas, mais positivas ou mais negativas. Quando você tem, o quanto você está satisfeito com a sua vida ou insatisfeito, dependendo da temperatura, dependendo de como está o clima. Isso também influencia. Então nós temos vários fatores que influenciam no que, meus queridos? Na pessoa que sente o sentimento, que pode ser expresso se não for consciente na maneira de comportamentos errados, na forma de comportamentos tóxicos. Então, meus queridos, não dá para julgar as pessoas hoje em dia. Quem julga não sou eu, mas dá para analisar. E analisando, eu tenho percebido que, no final das contas, e eu me incluo nisso, todos nós estamos a todo momento errando, uns mais que os outros. Mas qual é o problema? É que alguns têm a consciência e menos vaidade e conseguem perceber que precisam melhorar, enquanto outros têm uma cegueira e entendem que porque tem uma vantagem ou outra, eles ainda podem prosperar nesses comportamentos. Então há um desejo pueril muitas vezes, quando a gente tem a vontade de estar com alguém, de fazer essa pessoa mudar. Esse desejo pueril, infantil e imaturo só fará você perder tempo. Porque você não tem poder de mudar essa pessoa. Porque é só olhar para o espelho e ver o quão difícil é você mudar um comportamento que você deveria mudar e que talvez você nem ousou ouvir porque você acha que a pessoa que falou isso sobre você é chata, é mal amada e vê tudo errado. Mas quando a gente passa pelo fatídico encontro
com o sofrimento, a gente acaba percebendo o quanto é difícil da gente abandonar comportamentos antes inconscientes que devem ser trazidos à consciência nesse período de reflexão, para que possamos mudar esses comportamentos e internalizar novos comportamentos mais saudáveis. E aí você vê o tanto de energia, o tanto de investimento que você teve que aplicar e aprende que você não é Cristo para estar aqui e salvar essa pessoa desse comportamento. Você pode ser como Cristo. Você não precisa ser Cristo, porque Cristo é Cristo. Mas você pode ser como Cristo. E como você faz para agir como um Cristo? Jesus Cristo, no caso. Tenha Ele como exemplo. Então, o seu exemplo será como algo de bom por essa pessoa. O seu exemplo contínuo e a sua vontade de melhorar será um incentivo para quem quer melhorar. E não esqueçam que quem quer melhorar precisa ter a humildade de aceitar que precisa de ajuda. Temos muitos problemas porque nos relacionamentos a gente vai lá e quer resolver para a pessoa, né? E entendam que esse comportamento de ir lá e resolver para a pessoa só te desvaloriza. Porque você está se metendo na vida da pessoa. Ela não te pediu. Número 2, tu está fazendo o que você quer, passando pelas vontades da própria pessoa. E às vezes essa pessoa só está se beneficiando dessa atitude tua de fazer tudo por ela. E ela não se compromete em mudar coisa alguma. Então, a vontade de mudar, ela não precisa ser expressa em palavras. Ela precisa sim ser expressa em atitudes. Então, cuidado aí quando as pessoas vêm e dizem que elas mudaram. Porque as palavras não cozinham arroz, meu bem. Então, observe as atitudes das pessoas. Analise as atitudes das pessoas. E não tenha um julgamento. Porque quando a gente consegue analisar uma pessoa, a gente consegue ter compaixão por ela e perdoá-la. O segredo para entender a cabeça de alguém que te feriu é usar o uso da empatia. Você consegue pensar com a cabeça da pessoa e entender o comportamento da pessoa, mesmo sem concordar com a pessoa. E aí perdoar e entender que dentro daquele comportamento, aquilo ali tem sentido. E consegue desapegar do ato de ter razão ou não. E da questão de ser passado para trás. Porque o problema das pessoas é que elas acham que perderam. E elas ficam presas nessa ideia maluca de que elas perderam. Mas perderam o quê? Porque se a vida é uma experiência, se a vida é sobre evoluir, se a vida é sobre melhorar, perdeu o quê? Você só perde tempo quando você não aprecia a lição que a vida te traz. Você só perde tempo quando você não aprecia a lição que a vida te traz. Ou seja, você pode estar aí errando no mesmo lugar. Aí sim, meus queridos, você está perdendo tempo. Porque você não está conseguindo apreciar o que esse erro está te trazendo como lição. Porque a vida não é que nem a escola atualmente, que você entra na primeira série e você passa até o último ano do ensino médio. Sabiam disso? Hoje em dia, basta se inscrever na escola. Sim, que você vai passar de ano. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e assim vai. Aí você chega na faculdade e também tá assim agora. Todo mundo passa. Ninguém pode sofrer. Não é verdade?
Só que aí vocês passaram pela escola, vocês passaram pela faculdade e não puderam encontrar a frustração. E aí, é claro, encontrarão a frustração nos relacionamentos. E agora, para não encontrar a frustração nos relacionamentos, decidem também, muitas vezes, não se relacionar. Ou seja, uma evitação, aquilo que eu falei lá no começo. Uma evitação do sofrer, do frustrar-se, do superar a dificuldade. Eu não quero sair da zona de conforto. E nós temos dois exemplos que podem ser citados sobre isso que eu estou falando para vocês, de dois personagens que participam do Big Brother Brasil. Vamos lá, Pedro Scooby e Thiago Abravanel. Vamos lá. Pedro Scooby diz que, nossa, que absurdo, né? Ter um tema. É claro que ter um tema, porque a criança já fica o dia todo na escola. Imagina um tema. Meu Deus do céu, compromisso não podemos ter, porque a criança precisa brincar. Gente, a criança precisa brincar, sim, mas ela também precisa aprender a ter compromissos sem uma figura de autoridade dizendo que ela tem que fazer. Ela precisa aprender a ter disciplina e constância. E fazer um tema em casa exige muitas vezes pesquisar, ter dúvidas, passar por aquela ansiedade de não saber a resposta. Mas por que dar tema para as crianças se elas já passam o dia todo na escola? Não é verdade? Então nós criamos pessoas em bolhas. Pessoas que não podem encontrar, em hipótese alguma, a frustração. Vamos lá para o Thiago Abravanel, que a menor perturbação de conflitos, porque na vida há conflitos, há divergências, ele já entra com aquele modo paz. Vamos meditar, vamos se acalmar, por que as pessoas vão fazer isso, aquele outro, vamos ficar cada um com as suas mazelas, do tipo assim, está ali fingindo que o elefante não está no meio da sala. Se você tem o comportamento de Pedro Scooby dizendo que coitado das crianças que tem um tema para levar para a escola, o que seu filho e sua filha vai sentir? Que teu pai não confia em ti, não tem segurança em ti, porque todo mundo faz o tema, mas você é um coitadinho por ter um tema para fazer. E quando o teu filho ou tua filha, se você tem o comportamento do Thiago Abravanel, a coisa deve ser resolvida com energia, você evita, faz de conta, não, vamos voltar aqui para paz, vamos meditar, e vamos fazer de conta que não existe. Você vai ensinar o seu filho ou sua filha que quando eles têm que ter alguma coisa para resolver, eles precisam fazer de conta que aquilo não existe. Duas personalidades diferentes que vivem num mundo de fantasia. Vocês sabem bem que se vocês plantarem uma árvore, vocês podem aí colocar para ela adubo, água e os nutrientes necessários, isolá-la, colocar em um ambiente onde não tem vento. Depois você transplanta essa árvore aí para um lugar que tenha vento. Ela vai cair, porque as raízes da árvore, elas são fortalecidas por causa do vento. Então as raízes se afirmam na terra por conta do vento. É uma resistência que a árvore criou para ficar ali.
é uma força que ela faz. Então, se não tem vento, a árvore fica fraca. O que eu quero dizer para vocês, se vocês não têm dificuldades na vida de vocês, vocês ficam fracos. E o que nós temos hoje? Personalidades fracas. E personalidades fracas, como eu coloquei lá no Stories, não se diferem em nada da maldade, porque a fraqueza de caráter faz você ser bom e ser mal também. Porque você não tem um caráter firme, sólido, construído. Você é fraco. Você é volúvel e volátil. E quando você é fraco, você também escolhe o caminho mais fraco. Se sente inseguro e fica dependente. Mas, quando você finge de conta que não está acontecendo, você pode aí acabar também se relacionando com outro tipo de abusador, aquele que abusa de ti, e você faz de conta que não está acontecendo nada, porque amanhã ele vai melhorar. E você evita, porque você aprendeu lá atrás a evitar e ficar aí na zona de conforto e amenizar, achando algumas qualidades dessa criatura para continuar nesse espetáculo. Para tudo isso, você não precisa julgar ninguém. Como coloca os nomes lá nos stories dos personagens lá do Big Brother Brasil, não julga ninguém. Eu não julgo ninguém, porque todas as pessoas ali têm qualidades e defeitos, naturalmente. Só que eu analiso os comportamentos e percebo que comportamentos podem... entendo o seguinte, todos eles, absolutamente todos eles, apresentam comportamentos tóxicos. Todos os participantes. Por isso que é muito complicado dizer que você teve aí uma relação com o narcisista. É provável, é mais certo de dizer que você teve uma relação tóxica. Agora, se é um narcisista ou não, vai ter que ser avaliado os sintomas, avaliado as características desse relacionamento em particular. Aí sim pode-se colocar aí o rótulo mais seguro sobre o que você experimentou e por que você experimentou. Só que é muito perigoso quando você faz o julgamento e faz o conceito, porque muitas vezes você pode estar errado, fazendo o julgamento errado e tratando da maneira errada e ficar muito traumatizado ou traumatizado, acreditando que pegou uma pessoa assim e que agora está com medo de pegar outra, etc e tal. Então, tem que ter muito cuidado com o julgamento, certo? Troquem para análise. Vamos analisar. Eu sempre digo para vocês, analisem o seu comportamento e analisem aí o comportamento das pessoas que te rodeiam. Porque o comportamento, ele não consegue mentir, gente. Com as palavras a gente mente, a gente engana. Mas comece a prestar atenção nas atitudes da pessoa. E também preste atenção em como você se sente perante essas atitudes. Porque o nosso corpo também, ele não mente, certo? Então, analisar. E quando a gente analisa, a gente pode, então, tomar uma decisão. E essa decisão sempre deveria nos levar a uma proteção, a um resguardo do nosso respeito e da nossa dignidade, né? Dos nossos valores, para que a gente não precisa ficar se defendendo, argumentando e ficar aí impondo os nossos limites com pessoas que têm costume de ultrapassar todos eles. Então, observem os seus comportamentos, façam uma limpeza das suas amizades. A limpeza não significa sumir com essa amizade da tua vida. Significa que às vezes um distanciamento é necessário para que você possa analisar de maneira mais sem emoção o comportamento dessa pessoa,
Pessoas que têm comportamento evitativo, elas evitam até buscar informação sobre os outros. Isso é muito perigoso, porque facilita muito o trabalho daqueles que enganam. Você não quer procurar saber, então é mais fácil de te enganar. Então, verifiquem quem está perto, quem é que vai saber um pouco mais da tua vida. Apliquem testes para ver se essas pessoas são dignas da sua confiança. Os testes, elabore o seu teste, ou elabore o seu teste aí com o seu terapeuta. Verifique quais são os valores que você não abre mão dentro das relações e aplique isso de maneira constante. Você vai ver a sua vida melhorar muito. Entendam que alguém que amadureceu, alguém que cresceu, se sente valorizado, nunca mais vai se colocar numa situação de maneira desprotegida. Por quê? Porque se você se coloca numa relação de maneira desprotegida, você poderá sofrer um erro que você já deveria ter aprendido novamente. Então é óbvio que ninguém é louco o bastante para fazer o que é ruim para si mesmo e deixar de fazer o que é bom. Então, todo comportamento que é substituído, todo bom comportamento que dá mais vantagens para as relações, vai ser substituído naturalmente pelo cérebro. Mas para isso você precisa analisar os seus comportamentos e verificar onde é que você está errando. E quando você pegar gosto por trabalhar em si mesmo, você vai perceber que você tem tanto trabalho que olhar para o outro impediria de você fazer o seu próprio trabalho. E à medida que você vai fazendo o seu próprio trabalho e entendendo quantos erros você tem, você vai ficando cada vez mais julgador. Por quê? Porque você sabe, olha o tanto de erros que você tinha e olha o tanto que você melhorou. Ou seja, se eu que era tão errado assim melhorei, eu posso considerar que o outro também pode, desde que haja um desejo, haja a vontade, desde que ele queira. E eu não vou impor o meu desejo na vida dele, porque é direito dele escolher o que ele ou ela querem fazer. E eu também entendo que à medida que o outro querer impor condições a mim que me firam, que invadam os meus limites, que me faça perder valor, eu tenho o direito, todo o direito, de me retirar. Quando a gente se retira, a gente também se valoriza. A gente se retira do ambiente hostil, desrespeitoso, a gente se valoriza sem ficar dando muita explicação, sem ficar se defendendo. Então, para tudo isso, meus queridos, vocês têm que estar aqui agora, sintonizados primeiro com vocês, com a sua consciência. Vocês têm que estar ajustados para ser capaz de conversar até com as pessoas que vocês percebem comportamentos tóxicos, sem ficar julgando. Porque as pessoas, elas podem mudar. É muito triste quando alguém pinta um script teu e aí você muda. Ela não aceita que você mudou porque ela pintou um script para ti e ela não aceita que você possa ter mudado. Só que a verdade é que se preocupe se passou um ano e você não mudou um pouco. Se preocupe, porque se eu olhar para trás, há 5 anos atrás, o meu comportamento atual mudou muito. Alguns valores mudaram muito. O meu caráter não mudou porque foi construído. A minha personalidade não mudou. O meu temperamento não mudou. Mas os meus comportamentos, esses mudaram muito. Por quê? Porque eu não estava vendo vantagem em alguns comportamentos nas relações. Eu não estava vendo... porque, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que tendo a ser justa. Então, à medida que eu vejo que o meu comportamento é um comportamento injusto, é óbvio que eu tenderei a modificar, se eu percebo.
O problema é que os manipuladores, eles sempre ficam dizendo que os seus comportamentos são ruins, e aí você fica aí trabalhando, melhora pra caramba e eles não fazem nada. Por quê? Porque você está inconsciente e funcionando para o outro e não percebendo e não analisando o comportamento do outro e só se analisando. Então tem que cuidar também, porque se você só se analisar, também é um perigo, porque você vai querer melhorar, e você não vai entender que às vezes tem um outro ali que nada que você faça vai ser bom. E essa pessoa sempre vai te fazer se sentir insuficiente, certo, meus queridos? Então, eu queria muito, muito mesmo que vocês aprendessem a analisar e não julgar, porque ao analisar de maneira mais lógica, conseguindo separar a emoção da razão, depois integrando a emoção, juntando a empatia, vocês conseguem ter uma decisão muito melhor, uma decisão muito mais humana, sem ferir os outros. Sabe qual é a melhor conduta de correção? É aquela que você consegue falar aquilo que é necessário falar, sem ferir a si mesmo e sem ferir ao outro, para que o outro entenda o que você fale sem que você ataque o outro. A dinâmica de um relacionamento abusivo, narcisista ou com um psicopata é sempre retroalimentada por agressões das duas partes. Então você está sendo manipulado nas suas emoções, é óbvio que você vai ferir a outra pessoa e você nem percebe. É como quando eu ajudo pessoas que estão se divorciando, muitas vezes estão sendo manipuladas, a pessoa nem está casada mais com ela, está sendo manipulada pelo ex-marido ou pela ex-mulher nas suas emoções e agindo exatamente como essa pessoa queria que você agisse, e aí você vai ter perdas no seu divórcio, vai fazer um divórcio ruim, vai passar por problemas que não precisaria passar, porque você alimenta a dinâmica sem perceber esses comportamentos. O que eu posso dizer para você sobre algumas coisas que vocês deveriam aprender, lições que vocês deveriam aprender a partir do momento que se encontraram com alguém que tem um comportamento abusivo, tá? Os tempos difíceis, a dor, as lições que acontecerão nesse período, não duvidem, meus queridos, serão uma força gigantesca que ficará com vocês, uma sabedoria grandiosa, uma grande bênção que ficará para as suas próximas relações. Outra coisa que nós deveríamos aprender à medida que percebemos os comportamentos da outra pessoa, porque eu só consigo tomar uma atitude se eu analisei, é parar de esperar honestidade de quem mente para si mesmo. Então muitas pessoas dizem, mas a pessoa é assim, ela está mentindo e ela mesma acredita. Sim, ela não está fingindo que ela acredita, ela realmente acredita. Então imagina só, você esperar a honestidade de alguém que acredita na própria mentira. Isso não faz sentido. É uma atitude que você deve aprender. Outra atitude que, assim, olha, do fundo do meu coração, eu gostaria que vocês aprendessem, era que você não precisa parecer ser bom, fazendo alguém parecer mal. E é sobre isso que eu falo aqui e levo no canal. Eu não preciso parecer ser boa e fazer o narcisista parecer mal, fazer o psicopata parecer mal. Eu posso ser boa, independente do outro. Porque se eu quiser devolver para o outro na mesma moeda, o que eu serei?
Eu também não precisarei, eu não estou dizendo para ser boazinha com pessoas abusivas. Eu estou dizendo que eu posso ser uma pessoa boa, independente do comportamento da outra pessoa, ok? E muitas vezes, muitas mulheres que manipulam dizem que o ex-marido é narcisista, ou o contrário. Um homem que manipula e diz que a mulher é narcisista, acaba então colocando o outro numa imagem de ruim para parecer bom. Então, muito cuidado, falar mal do outro, fazer o outro parecer mal para você parecer ser a boa. Isso é um perigo, tá, gente? Vocês podem ser bons sem fazer o outro parecer ser mal. Outra coisa que eu já expliquei em live sobre o no jade. No jade, não justificar, não argumentar, não se defender e não se explicar. Guarde suas explicações para aqueles determinados a entender você. Dê o seu silêncio àqueles determinados a confrontar ou contrariar você. Sua vida é muito curta para ficar muito mais tempo procurando ser infeliz em troca de 2 dias de liberdade, se enganando aí muitas vezes no final de semana com pessoas, com substâncias, com bebidas e com drogas. Você está perdendo tempo e evitando o que deve ser tratado. Então, muito cuidado, porque assim você terá liberdade no dia de São Nunca. Qualquer coisa que você perde quando luta por si mesmo, qualquer coisa que você perde quando luta por si mesmo e estabelece limites e começa a crescer, não era para ter ficado. Então, foi assim comigo quando eu comecei a pôr limites, quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a querer me defender, a crescer. A pessoa foi embora. Por quê? Porque ela não aceitava isso, porque na cabeça dela não poderia ter mudado e eu mudei. E realmente não era para ter ficado, e foi. Então eu não perdi nada, eu ganhei mais espaço para crescer. Queridos e queridas, não se chateiem pelo desrespeito de quem você não respeita. Nem você respeita, porque você vai ficar chateado com alguém assim. E se você, aqui para finalizar, se você consegue entender o que eu estou falando agora e consegue aplicar de fato, eu quero te dar os parabéns. Se você é facilmente provocado, você é facilmente controlado. Inteligência emocional é um superpoder. Então, à medida que você era chamado de louco ou de louca, era porque você era facilmente provocado, portanto, facilmente manipulado. À medida que você se conhece, à medida que você não se provoca, o teu ego já murchou, você não é mais uma pessoa vaidosa nas suas opiniões, você não fica mais brigando pelo teu espaço, porque você tem o teu espaço, você já é. Então essa pessoa não consegue mais te provocar reações, e aí você desenvolveu um superpoder, que é a inteligência emocional. Meus queridos, hoje em dia nós temos mais educação, mais tempo, ensino médio inovador, ensino médio caralho 4, nós temos as crianças morando praticamente na escola, nós temos diversos cursos, pós-graduação, mestrados, doutorados, especializações, põe infinitas possibilidades de cursos. Temos, podemos aprender vários idiomas, nós podemos aprender várias culturas, nós podemos ter várias profissões, nós podemos fazer um monte de coisas usando a nossa inteligência cognitiva. Só que nós temos um problema muito sério, porque nós estamos trabalhando na mente das nossas crianças, inclusive trabalhando demais o cognitivo,
e esquecendo o lado emocional. E aí eu pergunto para vocês, o que será de crianças que têm uma cabeça gigante para o conhecimento e não tem controle emocional, não tem emoções? São robôs quando não têm emoções e são completamente governáveis quando têm emoções bagunçadas, quando não tem domínio sobre as suas emoções. São dois tipos de pessoas. Pessoas mortas, robôs, nós temos robôs hoje em dia, muito inteligentes, que passaram por cima dos seus sentimentos e agora vivem por aí zumbizando. E nós temos pessoas inteligentes também, que não controlam as suas emoções e que são completamente manipuladas. E alguns outros poucos que fizeram seu trabalho e fico pensando, meu Deus, para onde eu corro, porque tá difícil. Que são vistos como pessoas muito julgadoras. Será que são julgadoras ou analistas? Vistas como pessoas exigentes, vistas como pessoas que acabam tendo um maior cuidado. Hoje em dia, estamos criando robôs ou pessoas rebeldes. Ou estamos criando rebeldes, ou estamos criando robôs. E você? Aonde você está? Você é um robô ou você é um rebelde? Já digo para vocês, nenhum dos dois é bom, certo? O que é bom? É você ser um ser humano integrado com a sua emoção e com a sua inteligência equilibrada. Eu vou ler aqui alguns comentários aqui, alguma perguntinha. A Isadora fala que se libertou de um relacionamento com um narcisista oculto. Estou mal até hoje, mas estou livre. Cuidado, Isadora, com as palavras que você pronuncia e mentaliza, porque elas realmente não é coisa da atração. O nosso inconsciente, ele grava isso aí e cria a nossa realidade. Nós achamos o que procuramos. Então coloca aí, vamos lá. Eu me libertei de um relacionamento com um narcisista oculto e hoje estou livre. Estou buscando melhorar. Fala assim contigo na tua mente. Rodrigo fala assim, não faz ideia de como me ajudou com suas consultas. Rodrigo, querido, cada dia melhor, passando tormenta, aceitação. Também estive com uma narcisista oculta e depois descobri do que se tratava. E Rodrigo sabe muito bem que a gente passa por isso aí e a gente não é um alecrim dourado, né, Rodrigo? Nós também temos a nossa cota e nós também precisamos melhorar. A Rê fala, a única coisa que não muda é a maldade desses seres. A maldade está em todos nós. Se nós não trabalharmos, ela floresce. E mesmo em pessoas fracas que ditas que não são narcisistas, elas podem ser muito más. Érica fala que se tornou muito julgadora. Então, vamos lá. Trabalhar, né? Acho que a busca do autoaperfeiçoamento, além de entender que precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda especializada de acordo com a necessidade. Aí que mora o perigo também. Meus queridos, então, fiquem muito bem. Hoje a live é curtinha, nem sei se é curtinha ou não, mas é isso aí. Vamos trabalhar para analisar, ser menos julgadores, ter mais compaixão, aprender a perdoar. Não esquecer e relevar, aprender a perdoar, analisar e entender um pouco das mazelas do outro, porque assim a gente acaba entendendo das nossas próprias. Fiquem muito bem, até a próxima. Pessoal, tem uma pergunta aqui. Enfim. Gente, é isso aí. Eu acho que eu respondi as perguntas. Fiquem muito bem. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.